Sabia que 78% dos empreendedores desistem nos primeiros 2 anos por causa de conflitos evitáveis? Mas e se eu te dissesse que a solução está em um gesto simples: tratar o próximo como companheiro, não rival? Hoje, você verá como a gentileza pode ser sua maior aliada. Prepare-se para uma história que vai mudar sua visão sobre sucesso. Trate a todos com gentileza. A pessoa ao seu lado não é um adversário, mas um eventual companheiro que merece cordialidade. Em vez de buscar privilégios através de conflitos, ofereça serenidade. Você perceberá, quase sem notar, as energias da gratidão voltando para você como um rio que flui de volta à nascente. Essa é a lei invisível que conecta corações e abre portas. E se eu te dissesse que um jovem empreendedor aplicou esse princípio em meio à concorrência desleal e colheu resultados além do imaginável? Ouça agora a história que Apolo vai compartilhar, ela pode ser o espelho que você precisava. Em uma grande cidade cinzenta, com o céu encoberto de inverno e com frio cortante, Marcos, 28 anos, olhava pela janela do seu pequeno escritório alugado no centro da cidade. Era um local simples, mas com a vista de uma cidade vibrante e imensa, como um campo de batalha, onde todos lutavam para ter seu espaço. Ali, naquele ambiente apertado e sem muitos recursos, ele dava seus primeiros passos em um mercado implacável, a startup de produtos sustentáveis. Apesar do seu entusiasmo e da visão de um mundo mais verde, Marcos estava enfrentando uma dura realidade. Sua empresa, que começara com o sonho de impactar positivamente o meio ambiente, parecia estar à beira do colapso. A concorrência, uma gigante do ramo, usava táticas agressivas e implacáveis. Descontos predatórios, ataques nas redes sociais e boatos maldosos sobre a qualidade de seus produtos eram apenas algumas das armas utilizadas para desestabilizá-lo. Eles querem me engolir, pensava Marcos, enquanto apertava seu copo de café já frio. Era um sentimento de desespero que parecia apertar seu peito, mas, ao mesmo tempo, ele sabia que não podia abandonar seus princípios. O velho comerciante que foi seu mentor, um homem sábio e experiente do mercado municipal, certa vez lhe dissera: "Filho, o cliente lembra do que sentiu, não do que comprou." Essas palavras ecoavam em sua mente. Ele sabia que não poderia simplesmente revidar com as mesmas armas, porque isso não só destruiria sua imagem como também traria mais mal à sua alma. Ele tinha um princípio inegociável que o guiava em tempos de tribulação: nunca responderei ao mal com o mal. Com isso em mente, Marcos decidiu mudar sua estratégia, abraçando a transparência como sua aliada. Ele começou a visitar pessoalmente cada cliente insatisfeito. Não mais se escondendo atrás de e-mails ou desculpas superficiais, Marcos foi até eles, ouviu suas críticas, pediu desculpas e, mais importante, ofereceu soluções. Sabia que o preço de fazer o que era certo poderia ser alto, mas ele estava disposto a pagar. Algumas noites de sono foram sacrificadas, mas ele sabia que estava semeando, e isto era mais valioso do que simples números. Ele buscava a confiança e a lealdade dos seus clientes. Uma dessas clientes, Marta, havia cancelado um pedido devido aos boatos que estavam circulando sobre seus produtos. Surpreendentemente, ela apareceu em sua loja uma semana depois, com a expectativa de uma discussão. Marcos a cumprimentou com um sorriso, com humildade e sinceridade. "Desculpe pelo transtorno, Marta. Quero que experimente nosso novo produto sem custo algum", disse ele, oferecendo-lhe um kit de limpeza ecológico, sua mais recente criação em embalagens biodegradáveis. Marta, tocada pela atitude, fez algo inesperado: compartilhou sua experiência nas redes sociais. Essa simples ação desencadeou um ótimo efeito positivo. Aos poucos, mais e mais clientes começaram a retornar, impressionados não apenas pela qualidade dos produtos, mas pela ética de Marcos. Porém, o verdadeiro teste de fogo viria em um dia chuvoso, quando Ricardo, um grande executivo da gigante concorrente, apareceu em sua porta. Com a postura de quem tinha o controle da situação, ele ofereceu um acordo irrecusável: "Fecha sua empresa, e nós te compensamos." Marcos, embora inclinado pela tentadora proposta, respirou fundo e respondeu: "Prefiro te oferecer um café. Vamos conversar?" Ele sabia que estava em um ponto crucial, onde a decisão que tomasse poderia mudar o rumo de sua vida e sua empresa. Durante 2 horas, Marcos não só explicou os processos que usava em sua startup, mas também se prontificou a ouvir as dificuldades de Ricardo. Ele descobriu que, apesar de toda sua grandiosidade, a gigante estava presa às amarras de um sistema impessoal, com pressão dos acionistas e prazos irreais. A conversa, inicialmente tensa, revelou um terreno comum. Marcos demonstrou que sua filosofia de transparência e integridade poderia ser uma alternativa viável no mercado.
Semanas depois, Ricardo retornou. Agora, com uma proposta diferente. Queremos investir em você. Sua abordagem ética e inovadora é exatamente o que nosso mercado precisa. A gigante, que havia se afundado em escândalos de corrupção, procurava desesperadamente uma maneira de limpar sua imagem. No entanto, Marcos, com sabedoria, impôs uma condição: quero manter minha independência e meus valores. Com isso, eles firmaram um contrato de distribuição, mas com uma cláusula inovadora. 10% dos lucros seriam revertidos para projetos sociais voltados para a educação ambiental e sustentabilidade. Um ano se passou. A startup de Marcos não só sobreviveu, mas prosperou. Sua história virou exemplo em revistas de negócios. Mas o que mais impressionava não era o fato de ele ter derrotado a concorrência, mas como ele transformou rivais em aliados. Marcos soubera como aproveitar uma oportunidade sem perder sua essência. Ele sempre dizia: eu tratei todos como companheiros, não como inimigos. A gratidão deles voltou como um bumerangue. Ele estava certo, pois foi sua bondade, a sabedoria da paciência e o investimento em relacionamentos autênticos que fizeram sua história um sucesso. Em um evento, um jornalista perguntou-lhe qual era o segredo de seu sucesso. Ele sorriu, e a resposta foi simples: gentileza e coragem para seguir o caminho certo, mesmo quando o mundo inteiro está dizendo para fazer o oposto. Ele sabia que essa filosofia de vida vinha não só de sua formação como empreendedor, mas de sua fé. Mas como a Bíblia já nos ensinava há milênios, a gentileza não é ingenuidade, é sabedoria, refletiu Marcos. Ele se mirava em Tito no capítulo 3, versículo 2. Este é um versículo que faz parte da carta do apóstolo Paulo a Tito, um dos seus auxiliares e colaboradores mais próximos no ministério. Nesta passagem das Escrituras nos é ensinado a viver com mansidão e a ser respeitosos com todos. Marcos sabia que cada pequena ação de bondade, por mais simples que fosse, era uma semente que se multiplicaria no tempo certo. E assim, Marcos seguiu com sua missão, não apenas como um empresário de sucesso, mas como alguém que entendeu o verdadeiro poder da gentileza, da transparência e da fé em um mundo que nem sempre faz sentido. Ele se tornou um exemplo vivo de como, mesmo em um ambiente competitivo e hostil, os valores podem e devem prevalecer. A seguir vamos acompanhar os achados bíblicos que o nosso Tito encontrou para corporificar esta história de Marcos. A história de Marcos ilustra um princípio eterno: a bondade não é fraqueza, mas sabedoria. Ao responder à concorrência desleal com gentileza, ele preservou sua integridade e descobriu um superpoder, sustentado por 3 passagens bíblicas. Ouça a primeira em Tito capítulo 3 versículo 2, que a ninguém difamem, que não sejam contenciosos, mas moderados, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Esta passagem ensina que a gentileza deve ser uma prática diária para se viver em paz, não falar mal de ninguém, a viver em paz, sendo amáveis e sempre humildes para com todos. Marcos aplicou este princípio ao tratar clientes e o concorrente Ricardo com respeito. Sua atitude de oferecer café a Ricardo desarmou a tensão e transformou a hostilidade em cooperação, mostrando que a verdadeira vitória não está em derrotar, mas em construir pontes. Continuando, ouviremos em Provérbios capítulo 15 versículo 1, a resposta branda acalma o coração irado, mas a palavra áspera excita a ira. Marcos optou por uma resposta branda, não revidando os ataques da concorrência. Quando Marta cancelou o pedido, ele ofereceu uma solução e a recuperou, criando um efeito de gratidão. Ao responder com calma, Marcos quebrou o ciclo de hostilidade e conquistou parcerias inesperadas, como a de Ricardo. Nesta terceira passagem, em Romanos capítulo 12 versículo 20, diz: façam o contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porque, fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Paulo ensina que não basta evitar o mal, devemos fazer o bem ativamente. Marcos seguiu esse conselho ao oferecer um produto gratuito a Marta e café a Ricardo. Ao fazer isso, ele despertou a consciência de ambos, conquistando confiança e respeito. A bondade é um investimento com retorno garantido em forma de relacionamentos duradouros. Essas passagens mostram que a gentileza é um superpoder, mas como aplicar isso no dia a dia? No próximo quadro, Apolo nos convida a refletir: e se a chave do sucesso não estiver em ser o melhor, mas em ser melhor para os outros? A história de Marcos nos ensina que o verdadeiro empreendedorismo não se mede apenas por lucros, mas por legados. Ele poderia ter desistido quando atacado pela grande empresa, ou usado as mesmas táticas sujas. Mas escolheu um caminho mais difícil: a integridade. E foi justamente isso que o tornou invencível.
Vejamos os belos resultados alcançados por Marcos em 3 passos, a saber. Primeiro, Marcos entendeu que clientes não são transações, são relacionamentos. Ao visitar clientes insatisfeitos pessoalmente, bem como a Marta, ele mostrou que se importava mais com pessoas do que com números. Isso não é romântico, é estratégico. Estudos da Harvard Business Review provam que empresas com propósito ético têm 30% mais lealdade do cliente. Sua abordagem não foi ingenuidade, foi inteligência emocional. Segundo, ele transformou Ricardo, seu maior rival, em aliado. Como? Ouvindo. Quando Ricardo chegou com uma proposta de compra, Marcos poderia ter reagido com desconfiança. Em vez disso, ofereceu café e uma conversa. Isso é o que a Bíblia chama de vencer o mal com o bem, que encontramos em Romanos capítulo 12, versículo 21, dizendo: Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. O resultado? Uma parceria que alavancou seu negócio sem perder sua essência. Terceiro, Marcos provou que valores cristãos não limitam o sucesso, eles o potencializam. Sua fé não foi um obstáculo, mas um diferencial. Em um mundo que prega o fim justifica os meios, ele mostrou que meios justos levam a fins melhores. A gentileza não o tornou fraco, o tornou imparável. Hoje, vivemos em uma cultura que glorifica a competitividade agressiva. Mas a história de Marcos, e as Escrituras com seus milhares de anos nos provando as verdades nos lembram: quem semeia paz, colhe prosperidade. Não é sobre ser bonzinho, é sobre ser espero. Como dito em Tito 3, a cordialidade não é opcional para quem quer viver em paz. E paz, meu amigo, é o melhor ambiente para crescer. Se este vídeo ressoou com você, sua ação faz toda a diferença. Curtir, se inscrever e ativar o sininho são gestos pequenos, mas que nos ajudam a levar mais mensagens como esta até você. Deixe nos comentários: qual situação você transformaria com gentileza hoje? Suas palavras podem inspirar outros. E não se esqueça, na descrição, você encontra um enfoque sociológico sobre como a ética cristã molda empreendedores de sucesso. Então, pergunto: que Ricardo você está tratando como inimigo, quando poderia ser seu maior aliado? Que Marta você está ignorando, quando poderia ser sua maior defensora? A gentileza não é tática, é identidade. Quando a adotamos, não apenas mudamos nossas vidas, mudamos o mundo ao nosso redor. Se esta história acendeu uma faísca em você, há outro vídeo na tela agora que vai iluminar seu caminho. Nele, exploramos como a paciência, outra virtude subestimada, pode ser sua maior arma nos negócios e na vida. Não perca! Obrigado por fazer parte do Pensar Forte, onde a sabedoria encontra a prática. Até breve!